graças a Deus para nós fazer um instante de oração já para receber o nosso irmão Alcir. Glória a Deus que vai trazer a palavra, a mensagem, né, do Senhor aos nossos corações nesta noite. Aleluia. Graças a Deus. Como nós tínhamos falado, né, é neto do irmão Lúcio. O irmão Lúcio já fez muita obra de Deus aqui no auditório, né? Foi um companheiro meu, né? Nós andávamos fazendo a obra de Deus, fazendo vigília. É uma bênção nossa, né? Aleluia. Vamos fazer um instante de oração ao nosso Deus. Todos começam dando glória a Deus. Senhor, nosso Deus, Pai querido, na presença do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu peço, Senhor, nesta noite. Pai querido, sinta a tua presença, Senhor. Abençoe a obra do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoe o teu servo, como Pai. Ele está aqui conosco, Senhor. Senhor, aleluia, Jesus, a mensagem do Senhor. Abençoe o nome do Senhor, Deus, a vitória é nossa, a palavra conosco através de uma grande obra, porque a tua igreja almeja no teu coração, Senhor, usa ele com poder, com autoridade, transmite aquilo que nós precisamos, Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, Pai, aleluia, nossos filhos, meu Pai, nossas vidas, nós vamos precisar receber o Senhor, com palmas, né, bem alegres. Glória a Deus. Todos digam graças a Deus. Todos digam aleluia. Cumprimenta a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim, um motivo de muita alegria, muita satisfação estar aqui nesta casa de oração, juntamente com a amada igreja, para juntos adorarmos ao Senhor e glorificar a Ele na beleza da sua santidade. Amém? Quero primeiramente agradecer a Deus por esta rica oportunidade, agradecer também pelo espaço que o nosso pastor Heleno me concedeu de estar aqui, agradecer também pela presença de cada irmã, de cada irmão que está aqui, que Deus possa abençoar a todos vocês. Deus, Ele tem uma palavra para nos revelar aqui nessa noite. Sabemos que a Bíblia é a maior revelação que Deus tem para a humanidade. Sabemos que a palavra do Senhor é digna de toda aceitação. A palavra de Deus é como fogo e como um martelo que esmiuça a penha. E a palavra de Deus, ela transforma, ela liberta, ela consola, ela muda o cenário do ser humano. Irmãos, eu não sou mais um pregador, eu sou um profeta de Deus. E eu estou aqui para fazer aquilo que o Espírito Santo me mandar. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus conforme Ele desejar e para a glória do nome dEle, irmãos. Eu não estou aqui para ser evidenciado, para ser aplaudido. Eu estou aqui para que o nome do grande eu sou seja evidenciado, seja glorificado e exaltado. Irmãos, como o pastor Heleno disse, eu sou neto do meu avô Lúcio, um grande homem de Deus. Tive o privilégio de ser neto dele. Eu sou filho da irmã Luciana, não sei se vocês conhecem. A financeira daqui, minha mãe? Pois é, eu tive o privilégio também de ser filho dela. E tudo que eu sou hoje foi por causa de muitas orações dela, irmãos. Então, eu sou grato a Deus pela tamanha oportunidade que Deus me deu. Amém? Irmãos, se coloquem de pé em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, abra a vossa Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Deus abençoe, pastor. Hoje nós estamos aqui numa campanha, a minha família não pode fracassar, não é isso? Glória a Deus. Deus tem uma palavra para as nossas vidas aqui nesta noite, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 22. Glória a Deus, glória a Deus. Quem aqui é cristão, diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quem tem sede de justiça hoje será farto, amém? Glória a Deus, aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 22. Aleluia, glória a Deus. Quero dizer que Deus, Ele é bom e a
sua misericórdia dura eternamente. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Santo, santo és o Senhor. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Quem achou diz amém. Amém. Quem está procurando diga aleluia. Aleluia. Se todos encontraram, então vamos ler a palavra do Senhor que diz. O título é Os Deveres Domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Versículo 31. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quem pode dizer amém? Amém. Com a sua Bíblia aberta, coloque no teu banco, irmãos. Vamos fazer só um minuto de oração, para que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, possa falar conosco através desta mensagem. Peça a Deus para que o Espírito Santo venha falar contigo aqui nesta noite. A nossa vida aqui não foi em vão, a nossa vida aqui tem um propósito, e Deus, Ele não me trouxe aqui em vão, porque a minha vida aqui tem um propósito. A minha vida aqui, irmãos, tem um propósito de Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para alertar, para consolar e para advertir a igreja, porque o tema de hoje é: minha família não pode fracassar. E para que a família não fracasse, a família precisa estar fundamentada na palavra de Deus, amém? E a palavra de Deus, ela é o que é, amém? Vamos orar. Senhor Espírito Santo, glorioso Deus e querido Pai, glória te damos, graças te entoamos por estarmos aqui diante da tua presença. Meu Deus, primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Meu Deus, reconhecemos que somos miseráveis pecadores e que necessitamos do teu perdão, da tua misericórdia e da tua benevolência. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha, Senhor meu Deus, revelar a tua palavra em nossos corações, porque o pregador fala aos ouvidos, mas quem falará aos corações é o Espírito Santo da verdade. Meu Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Meu Deus, manifeste a tua presença neste lugar. Eu não estou aqui para ser aplaudido, Senhor. Eu não estou aqui, meu amado, para ser aceito pelos homens. Eu estou aqui para que teu nome venha a ser glorificado. Eu estou aqui para evidenciar a tua palavra. Eu estou aqui, meu Deus amado, para verbalizar aquilo que o Espírito Santo tocar em meu coração. Meu Deus, tu conhece a tua igreja, porque a igreja tem dono, e o nome do dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo sabe tratar com a igreja dele. Por isso, meu Pai querido, eis-me aqui, Senhor. Usa-me da maneira como o Senhor desejar e como o Senhor lhe apraz, meu Pai amado, e me usar nesta noite. Meu Deus querido, a tua palavra não volta para ti vazia, mas antes faz aquilo que lhe apraz. Meu Deus, que eu venha pregar, meu Pai amado, aquilo que sai do céu e não aquilo que é de mim mesmo. Meu Deus, que eu venha falar aquilo que o Senhor mandar, mas que eu não venha falar nada de mim mesmo, nada da carne, mas que tudo que eu falar aqui nesta noite seja inspirado pelo teu Espírito Santo. E nós sabemos que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, porque a tua palavra não é verdade
igreja pode sentar e glorificar a Deus com palmas, com glória a Deus, aleluia. Sintam-se à vontade para exaltar o nome santo do Senhor. Irmãos, primeiramente, sabemos que a família é uma mini sociedade. É na família que a gente aprende a ser bons cidadãos. É na família que a gente tem a base para conviver em sociedade. A família, ela é o pilar da comunidade deste mundo. E eu quero que os irmãos entrem comigo na introdução desta mensagem. Quero falar para a igreja na introdução desta mensagem e falar a respeito de alguns tópicos, meus amados irmãos, que eu tenho anotado a respeito do que Deus tem me falado através da mensagem do Senhor. Primeiro tópico, meus amados irmãos, é que a família, ela é um projeto de Deus. Em Gênesis capítulo 2, no seu versículo 18, a palavra do Senhor diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Aqui nós podemos ver que a família, ela é um projeto do Senhor. E este é o projeto que o Senhor tem projetado para a família. O homem e a mulher. Deus havia criado tudo o que existia na criação. Deus havia criado os céus, a terra. Deus havia criado os animais. Deus havia criado as águas, a luz e o dia. E Deus criou um homem que se chamava Adão. E viu Deus que Adão estava sozinho. E viu Deus que não era bom o homem estar só. Então Deus fez com que Adão dormisse um sono profundo e tirou dele a costela. E da costela Deus fez Eva, a primeira mulher que veio a este mundo. E esta mulher, meus amados irmãos, segundo as Sagradas Escrituras, seria a adjutora de Adão. E o que é adjutora? Companheira, auxiliadora. Uma mulher que estaria lado a lado com o seu marido. Irmãos, perceba que a família, ela é composta por um homem e por uma mulher e os seus filhos. E Deus criou a mulher para ser a companheira de Adão. Perceba que Deus tirou a costela de Adão. A costela fica do lado do corpo. Deus não tirou uma parte da cabeça de Adão para fazer a mulher. Aleluia. Deus não tirou uma parte do pé para fazer a mulher, não. Deus tirou a costela de Adão. E a costela simboliza estrutura, porque a costela, ela é uma caixa que protege a estrutura torácica do corpo. Ou seja, a costela é estrutura. A costela está do lado do corpo. Então a mulher, ela é a estrutura do marido. Se a mulher não estiver bem, o homem também não está bem. Se a mulher não estiver bem, a família inteira não vai estar bem. A mulher, meus amados irmãos, ela foi tirada da costela, significando o companheirismo. A mulher e o homem andar lado a lado. Não quer dizer, meus amados irmãos, que a mulher é escrava do homem, que a mulher é rebaixada. Não, a mulher é companheira, por isso ela foi tirada da costela de Adão. Aleluia, glórias a Deus. E precisamos entender, irmãos, que Deus, Ele deu um papel para o homem e para a mulher. A Bíblia nos diz que o homem é o cabeça, a mulher é a estrutura, ela é a adjuntora de seu marido. Vamos continuar. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 10 diz: melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Irmãos, eu quero aproveitar este enredo para alertar os solteiros que estão me ouvindo nesse exato momento. Irmãos, saibam a escolher a sua companheira. Saiba a escolher o seu companheiro. Porque julgo desigual não dá certo. A luz não compactua com as trevas. Você que está solteiro, que está me ouvindo aqui nesta noite, preste atenção. Tenha sabedoria para escolher a sua esposa. Tenha sabedoria para escolher o seu marido. Porque ou a sua
esposa ou seu marido te aproxima do Senhor, ou seu marido ou sua esposa te arranca de vez da presença de Deus. Tenha sabedoria para escolher uma esposa ou um marido que te aproxime de Deus. Um marido ou uma esposa que tenha responsabilidade e compromisso com a obra de Deus. Tome muito cuidado com a paixão. Tome muito cuidado com o amor no piscar de olhos. Porque na verdade muitos têm se enganado com o amor à primeira vista. Porque o amor à primeira vista, às vezes a pessoa está observando só a aparência da pessoa. Mas a pessoa não quer buscar a conhecer o caráter, a essência espiritual, aquilo que está por dentro da pessoa. Porque muitos se enganam em querer observar somente a aparência da pessoa. E eu quero te dizer nesta noite que a aparência muitas das vezes pode enganar. A aparência muitas das vezes pode iludir. Mas aqueles que observam o caráter, aqueles que observam a essência espiritual, pode ter certeza que ele será bem-aventurado. Porque o homem que escolhe uma esposa que tem compromisso com a obra, a mulher que escolhe o seu marido que tem compromisso com a palavra de Deus, eles são uma família que não irá fracassar, porque eles têm Deus no centro da sua vida. E aqueles que têm Deus no centro da sua vida, pode ter certeza que será uma família bem estruturada, será uma família bem equilibrada, porque Deus, quando está no centro, é Deus que guia, é Deus que orienta, é Deus que transforma, é Deus que abençoa. Então, meus amados irmãos, saiba escolher quem será a sua namorada, quem será o seu namorado, quem será a sua noiva, quem será o seu noivo, quem será a sua esposa e quem será o seu marido. Tenha sabedoria para escolher quem será o seu companheiro neste mundo, irmão. Tenha sabedoria. Segundo tópico, a mulher feita da costela de Adão. Como eu disse, a mulher feita da costela de Adão significa o companheirismo. Em Gênesis capítulo 2, e versículo 18, diz que a mulher seria a adjuntora que esteja como diante dele. E entendemos que a adjuntora é uma mulher que auxilia, é uma mulher que ajuda o seu marido. Irmãos, uma mulher que é companheira, uma mulher que é auxiliadora, ela tem responsabilidade na sua casa. Uma mulher que é adjuntora, ela tem responsabilidade em cuidar das coisas de casa, ela tem responsabilidade com a educação de seus filhos, ela tem responsabilidade com o bem-estar do marido, cumprindo as suas obrigações. Já vou chegar na parte do papel do homem no meio da família. Irmãos, a palavra do Senhor também nos diz em Provérbios capítulo 14, versículo 1, que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, preste atenção, mas a tola com as próprias mãos a derriba. Aleluia! Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo e medite nisso que o Espírito Santo me tocou. A mulher tola é aquela que briga por tudo e por qualquer motivo. Irmãos, já se pegaram vendo uma briga de casal no meio de um restaurante, de um shopping, na rua? Uma mulher que briga, que grita com o seu companheiro na rua, em casa, lá no shopping, no restaurante. Uma mulher que não tem equilíbrio mental, que não tem um equilíbrio emocional e fica brigando por qualquer coisa com seu marido, qualquer coisa discute. E o pior ainda é quando ela faz isso diante da presença dos filhos, e os filhos observando aquilo, os filhos começam a pegar aquilo para eles, os filhos começam a ficar traumatizados, vendo a mãe brigar com o marido brigar com a mãe, a tamanha falta de respeito, a tamanha falta de equilíbrio. Aquilo, meus amados irmãos, abala tanto a mulher quanto o homem, e abala também mais os filhos, porque os filhos observando aquilo, eles começam, meus amados irmãos, a ficar observando aquilo de maneira traumática, porque eles não observam o exemplo de seus pais. E eu quero te dizer nesta noite que os filhos tendem
imitar os passos de seus pais. Se o filho está vendo a mãe maltratar o pai, se os filhos estão vendo a mulher maltratar o seu marido, pode ter certeza que os filhos vão começar a maltratar o pai, os filhos vão começar a maltratar a mãe, porque eles não estão vendo exemplo, eles vão fazer aquilo que eles estão vendo, porque os filhos tendem a imitar os passos de seus pais. E o que o Espírito Santo quer dizer para alguém que está aqui é para que tudo se resolva no diálogo. Roupa suja lava-se em casa, roupa suja não lava na rua, não lava no trabalho, não lava no shopping, não lava fora de casa, porque roupa suja lava-se dentro de casa e com diálogo, com mansidão, com sabedoria, para não provocar a ira dos filhos, para não dar mau exemplo para os filhos, para não gerar filhos traumáticos, desobedientes e rebeldes por causa de seus maus exemplos. A mulher tola é aquela que dá vazão à ira e não consegue se dominar. Irmãos, eu quero te dizer nesta noite que isso é um alerta. O tema da campanha é: minha família não pode fracassar. Mas o fracasso no meio da família acontece quando uma mulher, irmãos, ira por qualquer coisa, briga com o marido por qualquer motivo, uma mulher que não tem equilíbrio, não tem domínio nas suas emoções, irmãos, briga com os filhos, grita, parece uma mulher desequilibrada, os vizinhos ouvem a mulher totalmente desequilibrada na sua casa, e aqueles vizinhos começam a se perguntar: gente, é cristão? Como uma mulher dessa fala que é cristã, sendo que dentro de casa parece uma mulher louca, fica gritando, parece uma mulher desequilibrada? Irmão, saiba que nós que somos cristãos, nós somos cercados por uma tamanha nuvem de testemunha que está do nosso derredor, nos observando e esperando apenas uma brecha para nos acusar. Elas são adeptos do inimigo, para o inimigo usar elas para nos envergonhar. Então pode ter certeza que os seus vizinhos estão observando o comportamento, as atitudes, o exemplo, e se eles ouvem uma mulher ficar gritando, uma mulher ficar xingando, uma mulher ficar ali toda irada com os filhos, sem ter nenhum diálogo, sem nenhum temor de Deus, irmãos, isso dá mau exemplo, e isso é uma atitude de uma família fracassada. Eu sei que uma mensagem como essa, irmãos, não vai gerar a igreja da glória a Deus, não vai fazer a igreja pular da aleluia, mas é uma mensagem, irmãos, que vai transformar a sua vida. O remédio pode ser azedo, mas o remédio ele vai curar. Uma mulher tola é uma mulher indiscreta. Irmãos, agora o chicote vai estralar aqui. Como que uma mulher pode ser casada, ficar postando fotos seminua na internet? Como que uma mulher casada fica dando em cima de homem casado? Como que uma mulher casada fica dando papo para homem casado? Porque o que a gente mais vê na igreja hoje em dia, irmãos, é uma mulher casada mandando flertes para homens casados, para jovens solteiros dentro da igreja, mulheres casadas. Irmãos, como é que uma mulher pode dizer que é casada, ficar postando fotos indecentes na internet, nas redes sociais? Como é que uma mulher pode falar que é casada, mas não tem nenhuma modéstia, não tem nenhum pudor, não respeita o seu marido? E o marido, meus amados, que tem calça frouxa, permite que a sua mulher fica dessa forma indecente na internet, fica com essa forma indecente dentro de casa e não bota limite, não bota um limite na mulher para ela respeitar ele, e vice-versa, irmãos. Da mesma forma que o homem também tem que respeitar a sua mulher, a mulher também tem que respeitar o seu marido, porque o que tem de homem casado dentro da igreja, que prega, que louva, que evangeliza, mandando mensagem para a mulher casada, que tem amante, que tem, meus amados, coito com outra mulher casada. Isso é muito, e eu não estou falando isso em vão, estou falando isso porque o Espírito Santo está me autorizando a falar essas coisas. Eu fui levantado por Deus para ser profeta nessa terra, irmãos, e muitos não querem mais pregar sobre isso.
quero pregar nos dias de hoje, irmãos, é bênção, é prosperidade, é vitória. Mas como Deus vai garantir vitória para quem está com vida dupla? Como que Deus vai garantir vitória para quem está no segundo casamento? Como que Deus vai garantir vitória para quem está mandando frete para mulher casada? Irmãos, quando uma pessoa está em pecado, Deus ele adverte, Deus exorta, porque antes de Deus nos dar vitória, primeiro Ele permite a gente passar pelo deserto, e no deserto Deus nos preparar, Deus nos lapidar, Deus nos forjar primeiro, para depois recebermos a providência, a vitória da parte dEle, porque Deus ele não abençoa qualquer pessoa, Deus ele não vai dar vitória para qualquer um, é para quem é fiel a Deus, é para quem está fundamentado na palavra, é para quem tem uma vida elevada e pautada, segundo as Sagradas Escrituras. E Deus está mandando eu dizer aqui nesta noite: você pode esconder alguma coisa na frente do pastor, você pode esconder alguma coisa na frente do marido, na frente da esposa, mas eu quero te dizer aqui nesta noite que de Deus ninguém se esconde, porque o olho que tudo vê, o olho do Senhor Jesus vê todas as coisas, os olhos do Senhor são como chama de fogo, e diante dos olhos dele tudo está nu, tudo está visível. Deus ele está vendo as manzelas que os homens escondem da sua esposa, do seu marido, do seu pastor. Deus ele está vendo, meus amados irmãos, aquelas mensagens lá no WhatsApp, lá no Instagram, lá no Messenger. Deus está vendo tudo. Você acha que Deus não está vendo isso? Deus ele está contemplando, Deus está vendo, e uma hora o momento vai chegar. As pessoas têm perdido o temor, irmãos. As pessoas têm se esquecido que Deus ele vê tudo. Às vezes as pessoas se enganam que diante do homem não está acontecendo nada, ninguém está me vendo. As pessoas acham que criam vantagens pelo homem não estar vendo o que ele está fazendo às escondidas. Mas eu quero te recordar que na Bíblia diz que existia lá em Jerusalém uma mulher chamada Betseba. E Davi, ao invés de estar na guerra, ele preferiu ficar em Jerusalém, lá na sua casa. E Davi, andando em seu palácio, ele estava olhando para a cidade de Jerusalém. Em cima do seu palácio a vista era mais ampla, ele conseguia contemplar toda a cidade. E nesta ociosidade, Davi contemplou Betseba tomando banho. E ali, meus amados irmãos, Davi começou a gerar dentro do seu coração um adultério. Porque Davi começou a cobiçar Betseba, que era uma mulher casada. Davi até aquele exato momento ele não sabia que Betseba era uma mulher casada. Davi não sabia que Betseba era esposa de Urias. Davi estava observando aquela mulher. E ele então enviou mensageiros para perguntar a respeito dela. Aleluia. E os mensageiros informaram para Davi que aquela se tratava de uma mulher chamada Betseba, esposa de Urias. E o que Davi fez? Davi, por causa daquilo que ele estava vendo, Davi, vendo aquela mulher nua, cobiçou ela, descumprindo o nono mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Davi então, cobiçando aquela mulher, Davi desejou aquela mulher para ele. Davi então manda mensageiros convidando aquela mulher para ir para o palácio. E aquela mulher, como estava sujeita à autoridade de um rei, foi até a presença de Davi, e Davi deitou-se com ela. Lembrando que Betseba ela era casada, e eu estou falando de um homem que era segundo o coração de Deus. Para você ver, meus amados irmãos, que a Bíblia ela expõe os pecados de todos os heróis da fé para nos mostrar que ninguém é perfeito. Aleluia. Para mostrar que todos nós temos falhas, nós temos defeitos, para que nós venhamos a vigiar, para que nós venhamos ser despertos, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. Porque a Bíblia é um alerta, a Bíblia é uma advertência. É por isso que a Bíblia é uma lâmpada, Eduardo. A Bíblia é uma lâmpada porque ela ilumina os nossos passos. Amém. E quando a gente está com a lâmpada na mão, se vê um buraco a gente desvia, se vê uma barreira a gente anda para trás, se vê um adultério a gente desvia do adultério, se vê uma fornicação a gente desvia da fornicação, porque a Bíblia é a lâmpada do crente. E quem tem a lâmpada não fica batendo de parede em parede. Quem tem a Bíblia anda e prossegue para frente, e não fica parado no mesmo lugar. Porque quem tem a Bíblia e sabe manejar a palavra, ele prossegue para frente, não para trás. Então, meus amados irmãos, como eu estava dizendo, para que os irmãos entendam,
Davi deita com aquela mulher. Até o momento Davi pensou que estava escondendo aquele pecado de Urias. Davi pensou que estava escondendo os seus pecados dos seus servos, dos seus súditos. Mas o protagonista que estava desde o início observando aquilo que estava acontecendo, que era Deus, ele disse: Davi fez o que é mal aos meus olhos. Eu quero que os irmãos entendam que Deus vê todas as coisas, mesmo que o homem esconda dos homens, mas Deus ele vê tudo. Glória a Deus. A Bíblia também ela nos diz que uma mulher sábia ela edifica a sua casa. E sabemos que a mulher sábia pode até ter um marido descrente, mas ela pode ganhar ele sem nenhuma palavra. É só com o testemunho dela pode ganhar aquele marido descrente. Uma mulher sábia, ao invés de xingar o marido, ela está orando. Ao invés de caçar briga com o marido, ela está de joelhos orando por ele. Ao invés da mulher estar fazendo barraco dentro de casa, dando um mau exemplo, ela está lá em jejum e oração, orando em favor da libertação do seu marido, em favor da libertação dos seus filhos, porque uma mulher de joelhos, meus amados irmãos, ela joga todo o levante do inferno por terra, ela joga, meus amados irmãos, todos os adeptos do inimigo por terra. Uma mulher de joelhos, ela vence de pé na presença de Deus. Esta é a mulher que edifica a sua casa, é uma mulher sábia, é uma mulher inteligente, é uma mulher, meus amados irmãos, que é modesta, que tem pudor, que tem vergonha e decência diante da presença de Deus, porque a Bíblia nos diz que a mulher deve ser sujeita ao seu marido como no Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Ela está sendo obediente ao seu marido, é para agradar a Deus. Ela está sendo modesta, é para agradar o Senhor e seu marido, primeiramente ao Senhor e segundo o seu marido, porque o corpo do marido é para a sua mulher e o corpo da sua mulher é para o seu marido. E hoje nós vemos inversão de valores. Hoje a gente vê, meus amados irmãos, uma falta de respeito no meio da família atual, nesse século futuro, nesse século presente. Esposas que não respeitam os seus maridos, maridos que não respeitam suas esposas, trata a esposa como quer, trata a mulher como quer, trata o homem como quer, e não existe respeito. É por isso que hoje existe grandes índices de divórcio. Em Malaquias, a palavra do Senhor diz que Deus odeia o divórcio. Mas por que hoje existe tantos divórcios nesse mundo presente? É porque as pessoas, elas não têm as suas famílias fundamentadas na palavra. As famílias do mundo, elas estão fundamentadas num sistema mundano. As famílias estão sendo fundamentadas nas doutrinas desse mundo, e nós sabemos que o mundo jaz do maligno, e se o mundo jaz do maligno, é o diabo que influencia as doutrinas desse mundo, é o diabo que influencia as mídias, as redes sociais, os veículos de comunicação, é o diabo que está lá dominando isso. E agora eu quero falar a respeito do último tópico da introdução desta mensagem. Eu disse, palmas para o Senhor Jesus. Eu disse que hoje existe um grande índice de divórcio nesse mundo presente, porque as famílias não estão fundamentadas na palavra, mas estão fundamentadas nas doutrinas que vão na contramão da palavra de Deus, a saber, as doutrinas mundanas. E sabemos que o mundo jaz do maligno, e o maligno é o que comanda a mídia, as redes sociais, os veículos de comunicação. E agora eu quero entrar em um assunto aqui para a igreja meditar. Quem é que influencia a sua família? Quando a gente vai observar lá no Jardim do Éden, quando Deus cria Adão, quando Deus cria Eva, Deus dá uma ordem para aquele casal. Vocês podem comer de todos os frutos que estão aqui no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daquela árvore nem é para vocês tocar a mão. E eles, ouvindo aquilo, disseram amém. Só que existia um opositor, existia um inimigo da justiça de Deus naquele lugar.
Existia naquele ambiente alguém que era inimigo da família, aquele que odeia a família, o destruidor das famílias estava presente naquele lugar. E ele então começou a sussurrar no ouvido de Eva, para que Eva comesse daquele fruto. E o interessante é que o diabo fala aquilo que o homem quer ouvir. O diabo fala coisas que criam vantagem para o homem, que cria, meus amados irmãos, uma coisa que enaltece o ego do homem, porque ele falou assim: se você comer daquela árvore, ela sabia que você vai ser como Deus, vai ter o conhecimento do bem e do mal. Come daquele fruto, Eva. Vai lá, uma fruta tão saborosa. O inimigo começou a falar aos ouvidos de Eva, e ao invés de Eva, irmãos, firmar no que aquilo que Deus falou para ela, ela preferiu infiltrar no meio dela as falácias do inimigo, as doutrinas do inimigo. Ela permitiu que o diabo entrasse no meio da sua família e influenciasse ela. Aleluia. E ela comeu do fruto. E depois disso ela ofereceu o fruto para o seu marido. E depois daquele exato momento abriu-se um portal da maldição nessa terra, que é o pecado. Oricamba, labasturianda, labacai. Orita, labasturianda, labacai. Quem tem sido a influência da sua família? Feche teus olhos. Quem tem influenciado a sua família é a mídia, é os veículos de comunicação, é a televisão, são os influencers da internet que têm influenciado a sua família, ou é a palavra de Deus quem tem sido a sua mentoria, a sua influência? Quem tem influenciado a sua família? Reflita, irmão. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Irmão, sabe o que a gente vê nos dias de hoje? As famílias mundanas normalizando uma criança de 4 anos mexer no celular, irmãos. Ao invés do pai ir também comprar uma palavra, uma Bíblia, para o filho crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, os pais e as mães preferem comprar um celular, um tablet, para ser um meio educacional para o filho, e muitas das vezes não monitora aquilo que o filho assiste, aquilo que o filho vê, e vai passando o tempo. Vai passando o tempo, aquele filho começa a ficar rebelde, aquele filho começa a mandar no pai, a mandar na mãe, porque os pais desse século perderam a autoridade sobre seus filhos. Os pais desse século não sabem dizer um não para os seus filhos. Tudo que o filho pede, o pai dá. Tudo que o filho exige, o pai dá. E não sabe dizer um não para o filho saber valorizar o sacrifício que o pai faz para ele, o sacrifício que a mãe faz para ele. Mas os pais preferem bajular os seus filhos, fazer a vontade de seus filhos, e os filhos vão crescendo, sendo rebeldes, sendo autoritários, acham que mandam no pai, acham que mandam na mãe. E a gente vê, meus amados irmãos, que os pais parece que hoje não pode bater nos filhos, não pode educar, senão é preso, senão está indo contra a lei. Mas sabe o que a gente vê? Filho batendo em pai, filho batendo em mãe, e nada acontece. Olha a inversão de valores que está acontecendo em nosso meio. Pais que estão perdendo autoridade, pais que estão satisfazendo o desejo de seus filhos, e seus filhos indo para o inferno, e seus filhos indo para a perdição, porque não tem um pai, não tem uma mãe que fala, que impõe limites, que ensina eles a andar nos caminhos do Senhor. E pior ainda, é quando o pai e a mãe é crente, quando o pai e a mãe estão dentro da igreja e infiltra o mundo para dentro de suas próprias casas, compra videogame para o filho, mas não compra a Bíblia para ele ler. Aleluia! Compra celular para o filho que tem só 6 anos, mas não compra a Bíblia para ele ler e meditar e ter temor de Deus. Aleluia! Satisfaz os prazeres do filho, mas eu ensino o filho a ser um servo de Deus. Eu ensino o filho a ser um bom cristão na escola, no trabalho, no meio da família. Irmãos, é isso que estamos vendo nos dias de hoje. Pais que estão perdendo autoridade e não estão impondo respeito, não estão impondo limite, mas deixa o filho fazer o que quiser. Aleluia! Oriclama, labasturianda, labacaíta,
volte a administrar a autoridade que Deus te deu como pai, como mãe. Volte a ensinar o teu filho a andar nos caminhos do Senhor, porque se o pai ou a mãe não doutrinar o filho, o mundo doutrina. Se o pai e a mãe não ensinar os seus filhos, o mundo vai ensinar. E sabemos que os ensinos desse mundo, irmãos, é tudo para destruição da alma, é tudo para tirar o homem do propósito, é tudo para tirar o homem da presença de Deus, porque o mundo, ele prega uma falsa paz, o mundo prega um falso amor, uma falsa esperança, o mundo tenta ludibriar a mente das pessoas para elas se sentirem bem na terra e fazer das pessoas desfocar do reino lá no céu, porque o mundo, ele apresenta os pratos, o mundo oferece o seu reino, e aparentemente a nossa ótica humana, a gente vê que o trem é bom, que o trem é prazeroso, mas lá nas pequenas letras do cardápio que o mundo oferece está escrito: é tudo por um momento de tempo e tudo vai ser cobrado. Eu vou cobrar a tua alegria, eu vou cobrar a tua paz, eu vou cobrar a tua consciência tranquila, porque o que o mundo oferece é bom, é prazeroso, mas é por um momento de tempo, mas depois ele cobra a tua paz, a tua alegria. É por isso que hoje vemos pessoas que estão felizes no mundo, nas baladas, nos botecos, lá nas festas mundanas, lá no carnaval, estão rindo, estão dançando, mas por dentro são vazias, são pessoas infelizes, são pessoas depressivas, porque uma pessoa fora da presença de Deus é uma pessoa morta espiritualmente. Uma pessoa fora da presença de Deus anda perdida nesse mundo. Uma pessoa fora da presença de Deus, ela não tem uma esperança verdadeira, não tem uma paz verdadeira, não tem uma alegria verdadeira. É por isso que hoje os nossos jovens são depressivos, os nossos jovens sofrem de ansiedade, porque a palavra do Senhor diz: se você tem ansiedade, entregue nas mãos do Senhor a sua ansiedade, porque até aqui Ele tem cuidado de vós. Deus, meus amados irmãos, Ele tem poder para curar a depressão. Deus, Ele tem poder para curar a ansiedade, mas infelizmente muitas pessoas não recorrem aos braços dEle, antes preferem recorrer nos recursos enganosos que esse mundo oferece, porque Deus está de braços abertos para ajudar o homem, mas é o homem que não quer ser ajudado por Deus. Aleluia. Hoje a gente vê inversão de valores na nossa sociedade. A minha família não pode fracassar. A minha família não pode fracassar, irmão. Jesus está voltando. A família, ela é a base. A família é o pilar, irmão. Se a família não tiver o fundamento da palavra, a família desmonora. A família vai desmoronar, irmãos. A família vai se destruturar. Porque se a família não tiver como mentor da vida dela, irmãos, ela está fadada ao fracasso. Ela está fadada à ruína, irmão. Irmãos, como eu disse, saiba bem escolher o seu parceiro, a sua parceira. Quem lembra de Acabe? Acabe, ele fazia parte da nação de Israel, a nação eleita, mas preferiu ter coito, ter relacionamento com Jezabel, que era uma mulher idólatra, era uma mulher que adorava Baal, irmãos. Ele se relacionou com aquela mulher, e aquela mulher afastou aquele homem da presença de Deus. Um homem que antes adorava a Deus, agora está adorando um objeto. Um homem que adorava o Senhor, agora está adorando uma imagem chamada Baal. E ele permitiu que Jezabel infiltrasse no meio do povo santo de Deus aquelas imagens de Baal, aqueles postes ídolos no meio do povo de Israel, irmãos. Por isso é que eu digo, tome cuidado com quem você vai se relacionar. Você que tem sonho de ter uma família, você que tem sonho de construir uma família saudável, uma família que tem estrutura bíblica, uma família que está pautada segundo a vontade de Deus, saiba e tenha sabedoria para escolher o seu parceiro, porque como eu disse, ou essa pessoa te traz para a presença de Deus, ou ela te ajuda a estar diante da presença do Senhor, ou ela te tira de vez. Não procure relacionamento com um jugo desigual. A Bíblia nos adverte isso. Procure alguém que está no mesmo propósito que você. Você que é pregador da palavra, você que louva,
Procura alguém que tem compromisso com a obra. Procura uma pessoa que vai te incentivar, que vai te ajudar em oração, em jejum, para você continuar firme na presença de Deus. Porque quantas mulheres, quantos homens fizeram várias e várias pessoas sair da presença de Deus e se divorciaram. E hoje estão no segundo casamento, que é adultério. Muitos não falam mais isso. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo diz, que quando o marido ou a esposa estiver vivo, você pode até se divorciar dela, mas você também não vai poder casar enquanto ela estiver viva. Porque diante de Deus, a aliança que vocês fizeram diante do altar ainda está ligada no céu. Porque a gente não faz um juramento, as pessoas casadas não fazem um juramento até que a morte os separe. Elas fazem um juramento diante do altar e diante de Deus, separem da casa de novo. A palavra do Senhor diz sim, sim ou não. Enquanto o homem e a mulher estiver viva diante de Deus, eles ainda estão casados. Eles podem até estar separados na terra, mas diante de Deus eles ainda estão casados. E as pessoas hoje criam tanta teologia, tantos ensinos que vão na contramão da vontade de Deus para liberar o segundo casamento, e estão adulterando. Irmãos, eu estou dando um alerta. Eu prego para uma geração que está criando as suas próprias leis, uma geração que está distorcendo a palavra. E eu preciso te dizer nesta noite que Deus levanta profeta para dizer que a palavra de Deus não muda, que a palavra de Deus continua a mesma. Saiba você que aquilo que a Bíblia condena está condenado, aquilo que a Bíblia libera está liberado. Mas se você, meus amados irmãos, está na contramão da vontade de Deus, o seu destino é o inferno, irmão. Acorde enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. As pessoas só pregam sobre o céu, mas as pessoas não pregam mais sobre o inferno, que é real, e muitos estão indo para lá. Quantas pessoas que têm terno e gravata estão descendo no inferno? Quantas pessoas que têm o cabelo até no pé, sai até no pé, mas está indo para o inferno, porque coloca a santidade na roupa, coloca a santidade no cabelo até o pé, na saia até o pé, mas esquece da essência espiritual. Esquece que é um conjunto, corpo, alma e espírito. As pessoas religiosas colocam a santidade só naquilo que está por fora, só na aparência. É como os fariseus, por fora são belíssimos, mas por dentro são como um sepulcro caiado. Prega, mas não tem amor. Prega, mas não trata bem a esposa. Prega, mas agride a esposa agride o marido. Prega, mas não tem amor ao próximo, não prega a verdade, é linguaruda, é fofoqueira. Do que adianta, irmão? Do que adianta a gente viver de aparência diante dos homens e diante de Deus? A gente está com a nossa vida espiritual fracassada. Aleluia. Uma mensagem como essa não vai fazer ninguém rodar e pular e falar glória a Deus, irmãos. Mas uma mensagem como essa vai transformar vidas aqui nesta noite. E o meu compromisso com Deus, desde o dia que Ele me tirou lá do lamaçal do pecado, foi proclamar a verdade. Porque a palavra do Senhor diz que a verdade é o único que vai nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E estão levantando muitos coaches, muitos pregadores motivacionais que pregam aquilo que as pessoas querem ouvir e não está nem aí com a alma da pessoa. Não está nem aí se aquela pessoa está indo para o céu, para o inferno. Ele só quer saber do dinheiro, só quer saber da oferta, do dízimo, do cachê. E não está nem aí para a alma da pessoa que está lá, irmãos, vivendo num engano e precisa ouvir uma palavra de confronto para se arrepender. Que precisa ouvir uma palavra de salvação que às vezes, irmãos, você sabia que 5 minutos, 10 minutos, eu não sei o que vai acontecer comigo. E se quando eu sair daquelas portas para fora, Deus resolver levar minha vida embora? Ninguém garante se quando a gente sair daquelas portas para fora, nós vamos continuar vivos. E se nós sair daquelas portas para fora, nós sofrer um ataque fulminante, cardíaco e morrer, aonde vai a nossa alma? Para quem será? As pessoas pensam que elas nunca vão morrer. As pessoas esquecem que um dia elas vão morrer e vão prestar conta para Deus, vão prestar conta das suas obras para o Senhor. Elas esquecem que vão ter que prestar conta para Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quero dizer que
Deus ele usa uma família bem estruturada para propagar o Evangelho de geração em geração. Eu aprendi o Evangelho através da minha mãe. Minha mãe aprendeu o Evangelho através do meu avô. Porque Deus ele usa uma família bem estruturada na palavra de Deus para propagar o Evangelho de geração em geração. Quando a gente vai meditando nas Sagradas Escrituras, nós vamos conhecer um jovem chamado Daniel. Daniel ele foi arrancado da sua família e foi levado para a Babilônia. Babilônia essa que era uma cidade idólatra, uma cidade pecadora, um lugar, meus amados irmãos, onde não tinha nada que agradasse a Deus. Mas por Daniel ter tido uma família bem estruturada, uma família bíblica, uma família que ensinava ele o certo e o errado, mesmo Daniel estando longe da sua família, ele dava exemplo em um lugar pecaminoso, em um lugar fora do propósito de Deus. Eu quero te dizer nesta noite que o ambiente não pode te influenciar. É você que tem que influenciar o ambiente. Não deixe o ambiente te contaminar com o ambiente pecaminoso que é, com o ambiente impuro que é. Mas você, com a presença do Espírito Santo, você que tem a luz de Cristo na sua vida, dê um bom testemunho. Mostre que Deus é na sua vida. Não deixe o ambiente te influenciar. Assim como Daniel estava em Babilônia, Babilônia não estava em Daniel, mas antes Daniel propôs em seu coração não contaminar com os manjares do rei, porque Daniel queria ser separado em um lugar cheio de pecado. Daniel queria ser separado num lugar cheio de corrupção, porque Daniel preferiu se santificar, Daniel preferiu agradar a Deus do que se misturar com homens caídos e pecaminosos. José, aleluia. José, filho de Jacó, que se chamou Israel. José, ele tinha uma família bem estruturada, uma família que temia a Deus, uma família que meditava na palavra do Senhor. E José, por aprender através da sua família a temer a Deus, a ser obediente aos ensinos que a sua família ensinava a ele, José foi tacado na cisterna, porque Deus revelava sonhos para José. Daniel foi tacado na cisterna por meio dos seus próprios irmãos. Daniel, depois da cisterna, foi passado para o Egito. Do Egito foi passado para a casa de Potifar. Da casa de Potifar foi passado para o cárcere. Em nenhum momento eu vi José blasfemando. Em nenhum momento eu vi José se misturando. Em nenhum momento eu vi José desviando-se da palavra de Deus. Em nenhum momento eu vi Daniel desobedecendo a voz do Senhor. Mas em todos os momentos, em todos os lugares que José estava, a palavra do Senhor é bem clara em dizer que Deus estava com ele. Porque Deus está com um povo que é fiel a ele, independente onde a gente esteja, independente de qual situação que a gente esteja passando, aquele que é fiel a Deus, aquele que obedece às Sagradas Escrituras, ele não está sozinho, a presença está com ele, a mão poderosa de Deus está com ele, o Paracleto, o Espírito Santo da verdade está com ele, auxiliando, consolando e protegendo. Irmãos, eu estou dando exemplos bíblicos de tanto que vale a pena uma família estar pautada nas Sagradas Escrituras e passando o conhecimento do Evangelho para os seus filhos, e os filhos passar o conhecimento para os seus filhos, de geração em geração. Imagine, irmãos, se a família brasileira priorizasse a palavra de Deus e parasse de priorizar os ensinos do mundo, parasse de priorizar o que esse mundo ensina, porque o mundo acha normal namorada beijar o outro namorado, o mundo acha normal a namorada deitar com o seu namorado, o mundo acha normal homem deitar com homem e mulher deitar com mulher, sendo que Levíticos diz que isso é abominação ao Senhor, porque Deus criou macho e fêmea. E por que Deus criou macho e fêmea? Porque Deus criou a família para se multiplicar sobre a face da terra, e nós entendemos que homem com homem não multiplica, mulher com mulher não multiplica. Irmão, você é preconceituoso? Não, irmãos, eu tenho compromisso com a verdade, aquilo que Deus fala, eu preciso falar, aquilo que a Bíblia fala, eu como sou pregador da palavra, preciso expor isso para a igreja, porque se não tiver uma pessoa para pregar isso, quem vai pregar, irmãos? A gente vai deixar o mundo falar o que quiser, ou a gente vai deixar o mundo infiltrando na cabeça das pessoas aquilo que é errado e a igreja ficar calada? Deus levantou a igreja para ser opositores a
mas para ser uma igreja ousada, uma igreja corajosa, para pregar a verdade, mesmo que isso gere a morte, mesmo que isso gere a prisão. Saulo e Silas pregaram a verdade, foram presos, mas dentro da prisão eles continuavam adorando, eles continuavam exaltando, porque eles tinham a plena convicção que o evangelho que eles anunciavam não era deles mesmos, mas era o evangelho de Cristo revelado para eles. Paulo chega uma certa feita dizer assim: se eu ainda exortasse a homens para agradar a eles, nem servo de Cristo eu seria, mas como o evangelho que eu vos anuncio não é de mim mesmo, é revelação de Cristo para mim e passar para vós, eu digo isso para glorificar o nome santo do Senhor, porque a palavra de Deus é revelação e é a maior revelação que a igreja tem. Então, se aí está na palavra, a gente precisa falar da palavra. Para finalizar, Davi, ele era também um jovem, o caçula da família, que conviveu com uma família que temia Deus, uma família pautada segundo a vontade do Senhor. Davi, irmãos, ele enfrentou o gigante Golias em nome do Senhor dos Exércitos, dando a honra e a glória para o Senhor. Davi, por ser fiel a Deus, ele se tornou rei de Israel, ou seja, uma mãe e um pai que educa seus filhos para estarem no caminho do Senhor. Deus abençoa, Deus acrescenta os anos de vida, Deus protege, Deus guarda. Deus, meus amados irmãos, ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Irmãos, a nossa família não pode fracassar, e se hoje estamos ouvindo esta mensagem do céu, nós precisamos dar bom testemunho no meio da nossa família. Por mais que isso doa, por mais que isso machuque, nós precisamos ter em mente que estamos sendo fiéis a Deus e não ao homem. Nós precisamos amar mais a Deus do que nosso pai, do que nossa mãe, do que qualquer pessoa, porque o nosso amor para com Deus precisa ser maior que qualquer obstáculo, que qualquer dificuldade, que qualquer barreira, porque aqueles que amam verdadeiramente o Senhor não encontram barreira e nem dificuldade, porque o amor, ele transcende qualquer coisa. Nós precisamos dar bom testemunho. Nós precisamos, meus amados irmãos, dar um exemplo no meio da nossa família. Nós que tivemos o privilégio de receber o Evangelho de Cristo, nós que tivemos o privilégio de sermos ensinados por Deus, precisamos repassar isso para a nossa geração futura. Precisamos repassar isso através da nossa atitude dentro da nossa casa. Precisamos voltar a ser crente de verdade dentro da nossa própria casa. Precisamos, meus amados irmãos, influenciar positivamente dentro da nossa própria casa. Precisamos, meus amados irmãos, ser atalaias de Deus dentro da nossa própria casa. E para isso, precisamos estar fundamentados segundo a palavra de Deus. Porque se a família não tiver fundamentada segundo a palavra do Senhor, a família será fracassada, a família será destruída. Porque uma família que não prioriza a palavra, ela permite que o diabo entre no meio dela. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, precisamos ser opositores com que esse mundo, amém, Deus abençoe, pastor, com que esse mundo enfia a goela abaixo nas nossas vidas, irmãos. Precisamos erguer a espada novamente. Aleluia. Precisamos, meus amados irmãos, voltar a ter a autoridade que Deus nos deu. Levante as suas mãos, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que Deus estará te dando autoridade para educar os seus filhos. Deus te dará autoridade para impor limite e respeito na sua casa. Em nome do Senhor Jesus, você será varão de guerra, você será mulher virtuosa dentro da sua casa. E a mulher virtuosa, ela ora, ela jejua em favor da sua casa, a sua família se mantém de pé.